não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, pronto. Foi detectado um tumor. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, continuando falando do nascimento e da vida de João o Batista. O São João do Carneirinho, como diz o nosso grande compositor do Nordeste, da cidade de Asa Branca, Antiga Exu, em Pernambuco, o nosso rei do Baião, Luiz Gonzaga, ele fez uma música, Ai São João do Carneirinho, no sentido de que nós temos o João o Evangelista, que era o discípulo bem amado, e João o Batista, que é o que nós estamos falando dele, que é o São João do Carneirinho, que aqui no Nordeste, naquela época, fala a tradição que quando nascia uma criança se fazia uma fogueira, um fogo para anunciar que naquele local nascera uma criança e que Isabel fez isso. Porque diz aqui, quando completados os dias do seu ministério, voltou para casa. Algum tempo depois, Isabel, sua esposa, concebeu e se manteve oculta por 5 meses, dizendo, isto fez por mim o Senhor, quando se dignou retirar o meu opróbrio perante os homens. Opróbrio porque ela era estéril. E as mulheres achavam, as pessoas achavam que a mulher estéril é uma mulher punida por Deus, por não poder ser mãe. Então, e nesse caso, falas que nós já estivemos ali, né, algumas vezes, ou várias vezes, eu acho que já umas 10 vezes, num local chamado Encarém, que se chama Fonte da Uva, ali perto de Jerusalém, porque é praticamente anexo. Eu acho que não dá 4 quilômetros, 3 quilômetros. Ali você tem toda uma história, porque ali Isabel esperava João, quando, segundo você observa que João é tão importante na história, não só do judaísmo, como do cristianismo, que ele foi referência para o anúncio do nascimento de Jesus. Porque Lucas diz assim, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma jovem desposada com um varão chamado José da casa de Davi. E o nome da jovem era Maria. Ora, 6º mês de quê? 6º mês da gravidez de Isabel. Então, João se viu de referência até para a chegada de Jesus. O que significa que não é um espírito qualquer. O mesmo espírito, o mensageiro, o Malach, que foi enviado para Zacarias anunciar a chegada de João, foi o mesmo que foi enviado a Maria para falar da chegada de Jesus. Então vocês vejam a importância desse espírito que a gente pouco fala. Nós no Nordeste vemos muito, mas é uma festa mais popular, uma festa, vamos dizer assim, profana. Pouca gente sabe que existe um João do Carneirinho, um João que não é do Carneirinho, como eu acabei de falar. E o Nordeste vive, tem uma devoção muito grande a João o Batista. E aí, segundo Lucas 1,39, naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ela já estava com 6 meses de gravidez, ninguém sabia. Maria tinha recebido a anunciação da vinda de Jesus, mas ninguém sabia quem foi que falou. Quando existe lá em Encarém a igreja de João, a igreja da visitação e a fonte de Maria, aonde, segundo a tradição, ela encontrou Isabel colhendo água naquela fonte. Ainda hoje a fonte está lá. Eu costumo dizer que eu adoro fonte, poço, pedras e montanhas, porque eles não saem do lugar. Então são referências que realmente confirmam aquele que narra o Evangelho, que narra os profetas, que narram a história. E eu estive nessa fonte que fica no sopé
da montanha. Em cima fica a igreja da Visitação de um lado e do outro lado oposto, na chamada montanha, São João das Montanhas, aonde fica a igreja, onde está a gruta do nascimento de João, que tem um sol, porque ele é o sol, a luz que veio anunciar a chegada de Jesus. É muito emocionante visitar esses locais, e eu digo a vocês que eu já fiz visita em todas as grutas ali, e em Carém tem uma energia realmente, você ainda sente, apesar de ser hoje um local bem habitado, mas você sente uma paz muito grande quando você dirige o seu olhar para aquelas montanhas e você vê a cripta da igreja da Visitação, você vê a cripta da igreja de João. É como se fossem duas montanhas que se olham e dizem assim, nós somos sagradas, não a montanha, mas nos sagraram ou nos tornaram santas, as duas montanhas, por causa da presença de João e de Maria, de Isabel e de Maria. Porque diz assim, Maria pôs-se a caminho da região montanhosa e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança, ou seja, o João, que estava com 6 meses no ventre de Isabel, estremeceu e ficou repleta do Espírito de Deus. Quer dizer, João já identificou Jesus no ventre de sua mãe. Não é um espírito qualquer. Ninguém dá a importância que ele merece, e alguns teólogos dizem que é porque, como ele era primo de Jesus, e Jesus é considerado por muitos Deus, e Deus não tem família. Então ninguém fala no primo de Jesus, que é João. Aí ele diz, Isabel com um grande grito exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Olha aqui, ela já sentiu que Maria estava esperando Jesus. Pois quando da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. E aí Lucas fala do cântico de Maria, que diz, minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação ou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurado, pois Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Então, isso é uma saudação. Mas Lucas, ainda no capítulo 1, versículo 57, fala o seguinte. Quando Isabel completou o tempo para o parto, ela deu à luz a um filho. Os vizinhos e os parentes ouviram dizer que Deus a acumulara com sua misericórdia e com ela se alegraram. No 8º dia, foram circuncidar o menino, queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias, porque quem dá o nome no judaísmo é o pai, não é a mãe. Mas a mãe, tomando a palavra, disse, não, ele se chamará João. Replicaram-lhe, em tua parentela não há ninguém que tenha esse nome. Por meio de sinais, perguntavam ao pai como queria que se chamasse. Porque o pai era quem dava o nome. Tá certo? Então, ele era que tinha que dizer. Pedindo uma tabuinha, escreveu seu nome, é João. E todos ficaram admirados. E a boca imediatamente se abriu, a língua desatou-se a falar, bendizendo a Deus. O temor apoderou-se de todos os seus vizinhos, por toda a região montanhosa da Judéia, comentavam-se esses fatos. E todos que ouviram gravaram essas coisas no seu coração, dizendo que virá a ser esse menino. E de fato a mão do Senhor estava com ele. Isso é o que aconteceu no nascimento de João. Mas, meus irmãos, a gente precisa ver
o que diz a oração de Zacarias a respeito desse fato. Porque Zacarias faz uma oração que é chamada de Benedictus, que, como o Magnificat, que é um canto que está sobre Maria, tem o Benedictus, que é sobre João. Então, observe o que é que o que Zacarias diz, segundo Lucas. Seu pai, repleto do Espírito de Deus, profetizou: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E suscitou-nos uma força de salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde tempos remotos pela boca de seus profetas. Salvação que nos liberta dos nossos inimigos, da mão de todos os que nos odeiam, para fazer misericórdia com nossos pais, lembrando da sua aliança sagrada, do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de nos conceder que, sem temor, libertos da mão dos nossos inimigos, nós os sirvamos com santidade e justiça em sua presença todos os dias. Ora, tu também, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás à frente do Senhor para preparar-lhes os caminhos. Então, João é como se ele viesse para transmitir o conhecimento da salvação pela remissão dos erros, graças ao misericordioso coração do nosso Deus, que nos visita o astro das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, para guiar nossos passos no caminho da paz. Então eu vejo, nós podemos entender que essa oração é uma ligação entre a primeira e a segunda aliança, entre aquilo que nós chamamos de Velho Testamento e o Novo. Continua com esse Benedictus de Zacarias, trazido por Lucas, como se fosse a primeira que veio preparar a segunda. E lembre-se que Jesus disse que a Torá e os profetas profetizaram até João, porque João veio para preparar-lhe o caminho. Mas o nosso tempo está esgotado e nós ainda vamos continuar no próximo programa para fechar a importância desse grande Espírito que veio marcar, identificar Jesus como o Cordeiro de Deus e que veio continuar para que não houvesse quebra entre a primeira e a segunda revelação, para que muita gente não pense que a segunda revelação anulou a primeira. Não, ela não anulou. Ela veio aperfeiçoar, como diz Jesus em Mateus 5:17, que não veio destruir a Torá nem os profetas, mas veio aperfeiçoar, esclarecer. Não temos mais tempo para o programa de hoje. Agradecemos a você e na próxima semana estaremos concluindo a segunda parte, ou seja, a parte final do programa, porque temos ainda algumas coisas interessantes para falar sobre João o Batista. Até lá, muita paz para todos. Jesus fique no coração de vocês. E obrigado pela oportunidade. Seja sócio do Clube Amigos da Boa Nova e contribua com a divulgação da doutrina espírita. Esse é o mundo maior em debate. Acesse www.amigosdaboanova.com.br ou ligue para 0800 12 18 38 e associe-se.